grande desafio da Duratex foi criar um piso que, além de satisfazer as necessidades e exigências do consumidor, ainda fosse de instalação simples, ecologicamente correto e hipoalergênico. Assim nasceu Duraflor, o primeiro piso laminado a ser produzido no Brasil com um sistema completo de serviços e acessórios. Durante os próximos minutos, vamos à resistência do Duraflor não se alterem. É importante seguir todas as recomendações e cuidados nesse vídeo, e também no folheto na embalagem do piso. Então, preste muita atenção. Duraflor é um piso laminado de alta resistência que possui 7 linhas e mais de 40 padrões exclusivamente criados para as áreas internas e secas. Duraflor vem em caixa com 8 réguas, que podem ser facilmente transportadas. Ele se diferencia de outros pisos por ser resistente a desgaste, impactos, queima de cigarros e manchas. Durante o transporte, as embalagens do Duraflor devem ser protegidas para que não fiquem expostas ao tempo. Cuidados devem ser tomados para não danificar os encaixes ou faces do piso. Muitas vezes é preciso armazenar o Duraflor na obra para posterior instalação. Então, para armazená-lo corretamente, deve-se colocar as caixas do Duraflor sempre na horizontal, em locais planos, isentos de umidade e intempéries. Verifique sempre se há irregularidades no contrapiso, como buracos ou saliências acima de 3 mm em uma extensão de 1,5 metros. É importante verificar se o cimentado está quebradiço ou com areia solta. Caso seja essa a situação, a correção deve ser feita com cimento em uma espessura suficiente para a sua regularização, deixando o piso completamente nivelado. Aqui vai uma dica. Para verificar a umidade, basta colar um plástico no contrapiso com uma fita adesiva em toda a sua extremidade e esperar 24 horas. Se após esse período o plástico apresentar pequenas gotas d'água e condensação ou escurecimento da superfície, o contrapiso tem umidade e, portanto, deve ser impermeabilizado por um profissional especializado. Repita esta operação em cada ambiente onde será instalado o Duraflor. Importante! Só siga o próximo passo se o contrapiso estiver liso, sem irregularidades e totalmente isento de umidade. Atenção! Não instale o Duraflor diretamente no contrapiso, seja ele qual for. Utilize sempre as mantas Duraflor. Você pode instalar o Duraflor em ambientes com pisos de madeira, vinil, cerâmica, pedra e cimento. Lembrando sempre que o mesmo deve ser isento de irregularidades e umidades, e seguindo as orientações da área técnica do Duraflor. Siga a tabela que apresenta as recomendações mais comuns para diversos tipos de contrapisos e suas condições necessárias para uma instalação adequada. Atenção! Nunca instale Duraflor sobre carpete têxtil ou outros, ou algum tipo de piso flutuante. Antes de instalar o Duraflor, limpe totalmente o contrapiso com aspirador de pó ou vassoura. Isso irá remover resíduos que podem provocar ruído ao caminhar sobre o piso. É importante que você siga o sentido da instalação escolhido pelo cliente e evite que, no sentido da largura, haja uma fileira de réguas com dimensão inferior a 5 cm, ou no sentido do comprimento, uma régua menor que 20 cm. Procure retirar essa diferença na primeira fileira de réguas. A quantidade de Duraflor que você precisará depende do sentido da instalação e da planta do ambiente. De acordo com esses dois itens, a quantidade de Duraflor a ser adquirida poderá ser maior ou menor. Você vai necessitar de ferramentas gerais e ferramentas específicas, que devem estar sempre à mão. E lembre-se da importância de utilizar sempre os equipamentos de segurança, como protetor auricular e óculos de segurança. Tenha sempre em mente que existem diferentes mantas para diferentes aplicações. Para contrapiso cimentado e pisos não térreis, se utiliza a manta lisa. A manta lisa
em manta dura aéreo tem a função de reter eventual umidade e de absorver irregularidades do contrapiso até 3 mm. A manta deve ser sobreposta pelas abas plásticas, que devem ser coladas em toda a sua extensão por meio de seu adesivo. É importante que você não deixe pontos sem a colagem. Isso pode facilitar a ascensão de umidade eventual. Junto das paredes, deve-se deixar 1 cm de manta sobrando. Lembre-se, a manta deve ser colocada no sentido contrário ao sentido do piso a ser instalado. A manta dura Silent é uma manta de alta densidade, com espessura de 1 mm, que ao ser instalada juntamente ao piso, resulta em redução significativa de ruídos e, consequentemente, em maior conforto acústico nos ambientes. Coloque as placas da manta Dura Silent lado a lado, de forma a não deixar espaço entre elas. Corte os excessos das placas, caso a medida da manta exceda o espaço onde será instalado o Duraform. Passe a cola em zigue-zague no verso das réguas e logo em seguida passe a cola nos encaixes machos das réguas. Lembre-se, mesmo que o encaixe seja clique, deve-se passar cola no verso do piso, pois as réguas devem ser coladas à manta. A instalação deve começar com o encaixe macho da régua voltado para a parede. Para que o encaixe macho não ocupe o espaço para dilatação na parede, na primeira fileira de réguas, este deve ser retirado com serra circular